Graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe teu dia. Deus abençoe tua família. Em nome de Jesus. Tudo certinho? Espero que sim. Bora para mais um vídeo. Bora para mais uma mensagem de Deus para os nossos corações. Eu espero que o seu coração esteja como aquela parábola do semeador, que saiu semeando, mas que o teu coração seja o solo fértil nesse momento, porque a palavra de Deus é semente, e o campo, a terra é o teu coração, que o teu coração seja um solo fértil, que dê frutos a 100, a 60 e a 30 por um, em nome de Jesus, porque aqui, tomar meu café, é a palavra de Deus que está sendo pregada, que está sendo ministrada ao meu e ao seu coração. Amém? Então, vamos lá para mais uma jornada aí, uma jornada sensacional, né? Que é a palavra, que é mergulhar no ensino e no estudo das Sagradas Escrituras, aquilo que Deus ministra aos nossos corações. E eu espero que essa mensagem possa edificar a tua caminhada, como edifica a minha, como é bom receber o alimento, né? O alimento que vem do céu, porque Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem. A gente pode até ficar sem a comida. A gente pode ficar sem alimento, sem a comida, alimento físico, mas de toda a palavra. Então, Jesus disse, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a gente pode ficar sem um alimento sólido, mas jamais, em hipótese alguma, nós podemos viver sem a palavra de Deus, sem a presença de Deus em nossas vidas. Então, vamos lá para mais um tema, para mais um vídeo, e o tema é esse, o tema da mensagem é esse. Somos preparados para sermos... somos separados para sermos preparados. E aí tá aí um soldado, né, se preparando aí, e é isso que nós somos, né? É isso que nós somos, aqueles que realmente resolvem, né, decidem por entregar a sua vida para Jesus, né, e passar a integrar o exército do céu, o exército do reino. E aí a gente entra numa batalha, uma batalha espiritual. Mas antes de a gente adentrar nessa batalha, a gente tem que se preparar, né? Então esse é o tema, por isso o tema da mensagem de hoje. Somos separados para sermos preparados. Então, bora lá? Para a gente nortear essa mensagem, o Espírito Santo trouxe para mim essa passagem que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aleluia. Vamos lá, vamos começar a meditar na palavra. Então, vamos lá. Esse texto traz ao nosso conhecimento o agir de Deus em nossas vidas, até que estejamos plenamente capacitados para realizar a sua obra. Ele nos separa e nos forja. Então, vamos voltar aqui, aqui para vocês verem, né, que a palavra diz, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, Jesus ele não foi para o deserto porque ele quis. Ele não jejuou 40 dias e 40 noites porque ele quis. Não, pelo contrário. Se Jesus pudesse escolher, com certeza ele não queria isso. Mas ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Antes ele se batizou, né? João Batista batizou Jesus, ali ele recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo o conduziu até o deserto para que ali ele fosse separado para se preparar para o que viria pela frente. Depois dessa passagem no deserto, Jesus iniciou o seu ministério por 3 anos e meio, né? Ele saiu do deserto e ele
convocou os 12 discípulos dele, os 12 apóstolos. Mas antes ele ficou ali 40 dias e 40 noites, né, sendo preparado, sendo forjado, jejuando, orando e passando por luta, passando por guerra, porque o diabo veio por 3 vezes, né? Essa passagem de Mateus, ela mostra pra gente que por 3 vezes o Satanás veio e tentou Jesus no deserto, no momento de fraqueza dele, no momento ali em que ele está separado, que ele está recebendo o alimento de Deus, que ele está fraco, né? Porque o jejum ele enfraquece o nosso corpo físico é enfraquecido com o jejum, porém o nosso corpo espiritual, o nosso espírito se fortalece de uma maneira sobrenatural com o jejum. Então ali Jesus ficou 40 dias e 40 noites, separado, sozinho, mas sendo forjado pelo Espírito Santo de Deus para aquilo que viria a seguir, né? O seu ministério de 3 anos e meio. Então, é isso aqui, ó. Então, esse texto, ele traz ao nosso conhecimento o agir de Deus em nossas vidas. Então, o texto no Evangelho de Mateus vem nos mostrar a condução pelo Espírito Santo de Jesus até o deserto. Então, ali Jesus fica 40 dias e noites orando e jejuando, separado de tudo e de todos, numa real preparação espiritual para o que o capacitaria para a grande obra que ele estava prestes a iniciar, né? Então, o que eu posso falar para você? Todas as vezes que Deus for colocar você frente a uma batalha, ele vai te separar antes, ele vai te forjar antes, né? Deus nunca vai enviar você para algum lugar sem antes te preparar. Então, se você está passando aí por batalhas, se você está passando aí se você está sendo separado, se você está se sentindo sozinho, isolado, entenda que isso é o agir de Deus na sua vida. Deus tem algo grande para você. Isso não é para o teu mal, isso é para o teu bem, isso é para te forjar, é para te capacitar, né? Eu, quando comecei a minha vida com Jesus, realmente eu fui separado. Deus me separou de tudo e de todos. Eu saí de grupo de WhatsApp, eu parei de andar com algumas amizades que não me traziam nenhum tipo de edificação para aquilo que eu estava querendo para a minha vida, né? Então, realmente, era eu e Deus. Era eu e Deus no meu quarto. Eu fiquei por muito tempo, só eu e Deus, eu e o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo, para onde o Espírito Santo me conduzia ali? Ele começou a me conduzir a aprendizados. Então, eu comecei a buscar conhecimento, né? Comecei a buscar entender tudo aquilo que eu estava vivendo, porque tudo para mim era novo, né? Tudo que eu estava vivendo era novo. Então, eu comecei a querer entender o que era tudo aquilo e eu comecei a buscar entendimento. O Espírito Santo foi me dando, porque a palavra diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E se a nossa vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, pronto, junta a fome com a vontade de comer, já era, né? É um casamento perfeito. E ali o Espírito Santo foi me mostrando, foi me ensinando o que eu precisava saber no momento, tudo aquilo que estava sendo iniciado na minha vida, né? Eu aprendi muito sobre o mundo espiritual, eu aprendi muito sobre o céu e o inferno, eu aprendi muito como enfrentar, né, as potestades, né, os principados, as potestades e os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais, porque Efésios 6 fala isso pra gente, né? A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta é do reino espiritual, contra os principados, as potestades, ou seja, contra os demônios, né? Então ali eu fui aprendendo o que era tudo isso e o Espírito Santo foi me capacitando para enfrentar tudo isso. Então hoje eu falo que eu não tenho medo do diabo. Hoje é o diabo que olha para mim e se borra de medo, porque quem está em mim, aquele que está em mim é maior do que o que está no mundo. Então todas as vezes que os demônios olham para mim, chegam perto de mim, eles têm que vazar, porque eles que têm medo de mim e não ao contrário. E antigamente eu temia, né? Tinha medo do diabo. Hoje não. Hoje eu não tenho medo nenhum dele. Hoje eu enfrento ele olhando para baixo. Eu enfrento o diabo hoje olhando para baixo, porque ele é menor que eu.
Amém? Então vamos lá, continuando aqui. O diabo, ciente do que viria a acontecer e também ciente da fraqueza de Jesus, iniciou sua investida para tentar parar aquilo que Deus realizaria através do ministério do nosso Senhor. E é isso que Satanás tenta fazer nos dias de hoje. Então, por que o Espírito Santo colocou isso no meu coração, né? Vamos lá de novo. O diabo, ciente do que viria a acontecer e também ciente da fraqueza de Jesus, iniciou sua investida para tentar parar aquilo que Deus realizaria através do ministério do nosso Senhor. Então, assim, o que isso quer dizer? Deus, ele vai nos tratar primeiro nas nossas fraquezas, vai nos fortalecer nessas fraquezas, né? Ele vai forjar, ele vai engrossar o caldo ali, né? Em cima daquilo que a gente é mais fraco. Então, e o que Deus vai trabalhar isso? E o que o diabo vai fazer? Vai atacar isso, né? Então, na tua maior fraqueza é onde Deus vai te dar força para você romper. E do outro lado, o diabo ele vai vir atacando essa sua fraqueza, né? Por quê? Porque o diabo sabe que se você romper isso aqui, se você se fechar, se blindar, e essa fraqueza não vier mais a ser a tua fraqueza, ele sabe que já era para ele, acabou, né? Bau. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir na sua fraqueza, porque ele sabe a fortaleza que você vai se tornar se as tuas fraquezas forem quebradas, né, por Deus, e Deus vai forjar isso, Deus vai trabalhar isso. Então, o diabo vai vir pesado na tua fraqueza, vai vir pesado, tá? Mas Jesus estava aprendendo aquilo que Deus o ensinava e tudo o que ele aprendia colocava em prática. Venceu o inimigo na palavra e foi aprovado pelo Pai. Assim também nós devemos fazer. Então, como que a gente precisa se armar nesse momento, né, de separação, né, onde Deus está nos capacitando? A gente precisa, nós precisamos nos blindar, nos fortalecer, nos forjar na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia, né? A Bíblia é a bússola para o nosso caminho. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, é luz para a nossa caminhada, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que está ali na Bíblia, ele foi escrito para que a gente aprendesse e colocasse em prática, ou coloque em prática. Tudo que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus deixou, Deus escreveu para que nós vivêssemos aquilo, que nós coloquemos em prática aquilo. Jesus, todas as vezes que o diabo veio, todas as 3 vezes que o diabo veio contra Jesus, Jesus venceu ele como? Na palavra. O diabo dizia, está escrito. Jesus dizia, mas também está escrito. O diabo vinha e distorcia. E Jesus colocava em prática o que estava escrito da maneira correta. Então, Jesus venceu o diabo lá no deserto, como? Na palavra. Como é que você vai vencer isso? A tua fraqueza, as tuas debilidades? Na palavra. Se alimente da palavra. A palavra de Deus vai alimentar o teu espírito. E com o teu espírito fortalecido, o teu corpo, a tua carne, ela se enfraquece. Ou seja, ela não manda mais em você. Você não tem mais fraquezas da carne. Você está fortalecido no espírito. Amém? Podemos citar outros personagens que a Bíblia nos traz, como Abraão, José, Moisés, Davi, Saulo, que depois veio a se tornar o apóstolo Paulo, dentre outros aos quais Deus separou para que cada um deles fosse preparado e capacitado para o propósito que o Senhor realizaria na vida deles e através da vida deles. Então eu citei o texto de Mateus, onde o Espírito separa Jesus. Mas Abraão também foi separado da sua parentela. Deus falou, sai da tua casa, sai da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te farei uma grande nação. Ele separou Abraão do povo dele. José também foi separado da família. José se separou da família. José, né? A história de José é maravilhosa. O Deus separou ele da família dele, daqueles que podiam prejudicar o ministério dele. Moisés também. Moisés saiu do Egito fugido e ficou 40 anos morando no deserto, né? Onde ele casou e tal. Mas ele foi separado daquilo, tá?
Davi também se separou. Davi, até ele assumiu o reino de Israel, Davi, chegou um momento que ele começou a fugir de Saul, né? Chegou uma parte da vida de Davi que ele morou dentro de uma caverna de Adulão. Então ali Davi foi separado, e ali ele treinou os 300, né? Treinou os soldados dele, que foram os maiores soldados que o povo, né, que Israel teve. Mas Davi também foi separado. Saulo, depois veio a se tornar Paulo, também foi separado. Ele caiu lá do cavalo, na visão que ele teve, né, de Jesus, ficou cego por 3 dias, separado numa casa, jejuando e orando, até que Ananias, né, o profeta Ananias, se não me engano, foi, impôs a mão sobre ele, ele recebeu o Espírito Santo, e ali ele iniciou o ministério dele. Mas antes, ele se separou. Então, assim, todos esses que eu citei foram separados para serem preparados, como você e como eu. Deus não muda, Deus é o mesmo. Então, Deus, ele age da mesma forma, tá? Aí aqui que eu falo para vocês, ó, a Bíblia vai nos ensinar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Lá em Hebreus 13:8 fala isso, que Deus ele é o mesmo, né? E que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:7, ou seja, Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então ele não muda. Então o agir dele é do mesmo jeito. Se ele fez o que ele fez com Abraão, Moisés, Davi, Saulo, Jesus e outros aí que agora eu não lembro, você acha que ele não faria comigo, com você? Então deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós acabamos o nosso slide. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus ele fez isso com todos esses personagens, né? Esses personagens poderosos, esses personagens que nos trazem um testemunho maravilhoso de vida, esses personagens bíblicos, ele fez isso com eles. Quem somos você e eu para não queremos esse tratar de Deus, né? Então, Deus ele vai fazer igual. Então, se você está no momento em que você está se sentindo isolado, separado de tudo e de todos, se entrega ao Senhor. Começa a buscar, né, em jejum, em oração, em busca realmente, para você entender que Deus te separou para te preparar. Você está sendo preparado para algo grande de Deus na sua vida. Toda vez que Deus for colocar algo grande na sua mão, ele vai te preparar antes, mas ele vai te separar. Porque você separado, você consegue ouvir apenas a voz dele. Quando você está no meio de uma muvuca, de uma multidão, muitas vozes confundem a sua mente. Então Deus te separa para quê? Para te preparar, mas para que nesse ambiente de preparação e de separação você possa ouvir apenas a voz dele, apenas as instruções que ele tem para você. Então entenda que todas as vezes que um soldado de Deus, do reino, está isolado, é Deus preparando esse soldado para a batalha. Sinta-se privilegiado, porque Deus quer te forjar, Deus quer te capacitar, Deus quer te instruir, Deus quer te direcionar. O Espírito Santo quer derramar a unção sobre a tua vida. Recebe, seja sensível espiritualmente, recebe. Amém? Então, espero que esse vídeo tenha edificado a tua caminhada, como edificou a minha, como eu aprendo muito com isso e compartilho com você. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.